E hoje aqui no Motor Driver, Ducati Monster 937. E quer que eu te falo já? Desculpe o trocadilho, mas essa moto aqui é um verdadeiro monstro. E eu vou te mostrar ela em detalhes, vou falar um pouco do painel e suas funcionalidades, vou falar um pouco deste motor, deste escapamento que na verdade não é original, é um acessório e claro, levar ela para acelerar nas ruas e avenidas e também na rodovia, para você ver um pouquinho de como essa moto anda. Então, eu já vou pedir para você deixar aquele seu like e se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, TikTok e X, @o Motor Driver. E vem aqui conhecer esse monstrinho que é a Ducati Monster 937. Nem parece, né? Mas essa belezinha que você está vendo aí já tem 30 anos de mercado. A Ducati Monster foi lançada no ano de 1993 e, de certa forma, foi uma das precursoras do segmento de motos naked esportivas. E mais de 400 mil unidades foram vendidas em todo o mundo. Justamente por te trazer a possibilidade de uma ciclística muito apurada para utilizar na cidade e também velocidade e potência na rodovia. A Monster 937 está oficialmente no Brasil desde 2022 e foi completamente reprojetada e modernizada, utilizando materiais nobres e componentes sofisticados, além de uma eletrônica de elevadíssimo nível. Tudo isso para te entregar muito desempenho com muita segurança. Falando do motor aqui da Ducati Monster 937, bom, ele é um motor de 2 cilindros e 4 válvulas por cilindro, arrefecido a água e 937 cilindradas, e por isso o nome dela é Monster 937, que entrega 111 cavalos de potência e 9,5 kgfm de torque, óbvio, sempre abastecido a gasolina. E eu quero mostrar para você que este escapamento aqui da Terminoni, ele na verdade é um acessório disponibilizado pela marca e por isso que ele dá um ronco simplesmente maravilhoso e permite o retrocesso, fazendo com que ela dê aqueles estouros nas reduções de marcha. Agora, falando do câmbio, nós temos aqui um câmbio de 6 marchas, que é acionado obviamente por aquela alavanca que você já conhece, que está em toda a marca, e este câmbio aqui, ele é embreagem hidráulica e também ele tem o Quick Shifter, tanto para aumentar as marchas quanto para reduzir, o que permite que você faça em qualquer velocidade. Mas é claro que em alta ele vai fazer muito melhor as reduções e também aumentar as marchas sem o uso da embreagem. Falando de estrutura, a Monster 937 utiliza o quadro totalmente em alumínio e a suspensão dianteira tem 43 mm de curso. Na traseira, a suspensão é monochoque com ajuste de pré-carga. Falando de rodas e pneus, na dianteira nós temos roda aro 17 e o pneu na medida 120/70. Na traseira, a roda também é aro 17 e o pneu tem medida 180/55. Falando de freios, nós temos 2 discos dianteiros ABS com medida de 320 mm e na traseira o disco tem 245 mm, também com ABS e ambos da marca Brembo. A iluminação é totalmente em LED, tanto na dianteira, onde nós temos a luz diurna em LED e também os faróis em LED, além das setas, que são sequenciais também em LED. Na traseira, nós temos a lanterna totalmente em LED, bem como luz de placa e as setas que também são sequenciais em LED. E quando a gente fala de painel aqui na Ducati Monster 937, no guidão nós temos todas as funcionalidades que você precisa. Aqui na mão esquerda, por exemplo, você tem o comutador de faróis alto e baixo, bem como o sinalizador aqui também para você piscar somente o farol alto. Aqui você tem um seletor de modos que vai atuar lá no painel e aqui também você mexe no painel com as funções dela. E aqui também você tem a seta que basta você mexer como você mexe em qualquer outra moto. Aqui nós temos a buzina e aqui na mão direita nós temos o botão para dar a partida na moto, que basta você puxar para baixo e ligar ela.
Aqui nós temos o DRL, que você pode ligar ou desligar, e aqui o pisca-alerta da moto. E aqui nós temos também, deixa eu desligar o pisca-alerta aqui, nós temos esses dois tamborzinhos aqui de fluido de freio, que aqui é o freio traseiro e aqui é o freio dianteiro, e eles são separados justamente para melhorar também o arrefecimento, né, desses freios. Então você tem eles independentes, você não precisa contar só com um, onde o freio pode esquentar demais na dianteira e não na traseira, e você pode ficar sem freio. Isso é muito bom, bem como você também pode ver o nível de óleo que nós temos disponíveis aqui nesses dois tamborzinhos. E aqui no painel nós temos diversas funcionalidades, como aqui o velocímetro digital, o conta-giros e também o indicador de marcha. Aqui nós temos a quilometragem total da moto, e quando eu vou colocando para baixo aqui eu tenho autonomia, Trip 1, o consumo dela médio, que está em 17,1 km por litro, que é muito bom, a marca acusa algo em torno de 19. Aqui a velocidade média que você está, e aqui voltamos para o Trip 1, o tempo que você está pilotando, e voltamos para o Trip 2, onde você tem também as mesmas informações de consumo e tudo mais, temos o total. Aqui, temperatura do ar, tá frio, né? 38 graus, que é isso? E aqui o indicativo de que você tem o DRL ativado. E aqui nós temos o tempo de volta, e quando eu seleciono aqui para cima, eu tenho outros menus. Aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu colocar aqui, eu tenho o tempo de volta, que aqui está desligado, eu não vou utilizar porque eu não vou dar volta nenhuma em pista. E aqui eu tenho informações como LEP, BPL, menu de configurações da moto, e aqui voltamos para o LEP. E quando eu vou aqui para o Setting menu, eu tenho o Riding Mode, que quando eu dou o Enter eu tenho 3 modos aqui. O Urban, o Touring, o Touring e o Sport, e também o All Default, que ele deixa a moto totalmente original, sem nenhuma modificação no mapeamento dela, o que também facilita para você utilizar ela no modo Urban de forma tranquila, tá? Para voltar aqui eu tenho que vir para o Back, dou o OK, e aí eu tenho aqui indicador de combustível, DRL, Backlight, PIN Code, data e hora, serviço, LEP, calibração do pneu, indicador de seta, que eu posso aqui deixar ele como automático, né, o auto off ou manual off, e também eu tenho aqui as unidades onde eu posso mexer aqui em temperatura, deixar em Fahrenheit ou Celsius, Speed, né, que é a velocidade em km por hora ou milhas por hora, aqui o consumo também, quilômetros por litro ou milhas por galão, o default também da moto, posso voltar, aqui mais informações, e aqui eu saio do menu. Para eu voltar para a parte de baixo aqui, basta eu segurar para baixo aqui e eu tenho o total, o range e tal, voltamos aqui tudo a como funciona. Como ele está no modo Urban, que a gente consegue ver aqui, eu tenho aqui, olha, o DQS, que na verdade é o Quick Shifter, eu tenho aqui ele ligado, controle de tração no nível 6, o ABS no nível 3 e o anti-wheeling dela no nível 4, bem como aqui a temperatura do líquido de arrefecimento. Ah, e faltou falar que tem aqui também o marcador de combustível, bem como o horário aqui da moto. Agora, quando a gente fala de posição de pilotagem, bom, eu tenho 1,90 m de altura, e essa moto aqui, apesar dela ter uma pegada mais esportiva, você fica com as costas retas, você não precisa ficar tão inclinado, e isso permite também que você possa carenar na hora de pegar mais velocidade. E aqui com o pé na pedaleira, este vinco do tanque, ele permite que a minha perna, que é uma perna grande, porque eu sou um cara grande, fique bem encaixada aqui, e a curvatura aqui bem tranquila para você, ela não deixa a sua perna tão recuada para trás, então você permite, mesmo que você esteja com o pé todo aqui no estribo e utilizando o freio, você fique com a perna numa posição muito boa. Mas agora é hora de fazer o seguinte, já falei demais, é hora de acelerar essa moto para mostrar o que ela faz de melhor no asfalto. E seja bem-vindo ao meu capacete a bordo da Ducati Monster, que literalmente, como eu falei, é um monstrinho, viu? Essa moto aqui, eu vou te falar que ela chega a assustar quem não é tão experiente, porque são 937 cilindradas, como eu falei, 111 cavalos de potência, 9,5 kg força-metro de torque, numa moto de somente 166 kg no seu peso seco, tá? Sem contar os fluidos. Então, de fato, uma moto muito forte que alcança velocidades aqui. Eu não cheguei a dar top speed, nem é o meu propósito aqui nesses vídeos,
mas eu tenho que te falar que ela é rápida, muito rápida mesmo, que chega a ponto de deixar a gente meio assustado, realmente, com tanta velocidade e como ela puxa, né? Então você tem que de fato ter bastante força aqui para segurar no guidão na hora que você chama, porque ela vai muito forte. E como eu falei, né, a posição de dirigir dela é uma posição bastante amigável, porque você tem aqui uma moto onde você não fica o tempo todo na posição speed, né, como se você estivesse carenando o tempo inteiro. Muito pelo contrário, você fica numa posição bem tranquila, bem amigável. Aqui, por exemplo, você não fica com as costas tão retas, você fica um pouquinho mais inclinado para frente. Mas isso não é de todo ruim, muito pelo contrário, porque a proposta da moto é justamente essa. E olha, o visual que você tem aqui, enquanto você está parado no semáforo olhando, de fato é bonito demais o painel dessa moto, não dá para negar, né? E você tem aqui todas as informações muito claras nesse painel, que é um painel de TFT, que faz com que você consiga visualizar de forma muito clara todas as informações. Então aqui, olha, você tem um velocímetro bem grande, e como ela tem o DRL, tem esse sensor de que quando você entra num ambiente com pouca iluminação, mais escuro, você justamente fica com um painel na cor preta e os escritos, né, os grafismos na cor branca. E isso é bom porque ajuda muito você a visualizar com mais clareza as informações, independente do horário que você estiver andando com a moto. Mas vamos falar da dirigibilidade dela? Bom, primeiro que você tem que tomar cuidado com a velocidade aqui, porque como é uma moto muito leve e muito forte, você nota que ela enche muito rápido, ela pega a velocidade muito rápido, né? Então não vai ser anormal você estar em segunda, terceira marcha já a 120 por hora, tá? E ela tem 6 marchas, ou seja, é uma moto que de fato ela vai trazer para você bastante velocidade, mas por outro lado também ela proporciona boas retomadas para você numa situação onde você precise, por exemplo, de velocidade para sair de qualquer situação de risco, de repente uma fechada, de repente uma perseguição, por que não, né? Afinal de contas estamos em São Paulo, tem que tomar cuidado com isso, né? Embora essas motos aqui não sejam necessariamente as preferidas dos gatunos, nós temos que tomar cuidado de qualquer forma, né? Porque ainda assim pode acontecer. Mas é uma moto muito gostosa de guiar no seu dia a dia, a posição dela de pilotagem é muito boa e o banco dela é bem confortável também, viu? E isso é algo que me chamou bem a atenção. Tudo bem que eu não cheguei a rodar tanto com essa moto aqui por tanto tempo, né? Eu fiz mais trajetos curtos com ela. Mas eu gostei bastante de como ela se comporta no sentido geral, onde nós temos um conforto bom, embora a posição dela seja um pouquinho mais racing, né, mais inclinado para diante, para frente, como eu te falei, você tem aqui de fato uma boa posição de pilotagem e o conforto do banco chama bem a atenção. Eu vou entrar na pista expressa aqui da via já e você nota aqui que eu tô a 96 por hora, quarta marcha. Tem o Quick Shifter, não preciso acionar a marcha, então eu posso subir marcha aqui simplesmente sem acionar a embreagem. Quinta marcha, sexta marcha, o giro dela fica baixinho ali na casa dos 3.000, super de boa, tranquilinho, tá? Enquanto isso, eu vou falar do consumo. A fábrica, Ducati, ela indica que essa moto aqui faz 19 km por litro, tá? Eu não cheguei a tudo isso não, eu tô com um pouquinho menos aqui. Deixa só eu chegar aqui no menu. Olha como ela retoma bem, ó. Tô em sexta marcha, tô abrindo o acelerador e você nota que ela já tem ponto de retomada. Isso é legal. Deixa eu ver aqui, ó. Tô fazendo 16.1 com ela. Sendo bem honesto, para uma moto de 937 cilindradas não é todo ruim não. Muito pelo contrário, tá ótimo. Tem moto menor aí fazendo na casa de 22, 23, né? Que não tem um terço, aliás, que tem um terço da potência dessa moto. Então eu acho que tá muito bom, de fato, esse consumo aqui. É óbvio, né? Esse consumo se dá algumas esticadas, um pouquinho mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais ariscas, né, que eu dei. Mas se você andar com ela mais na calma, o que, confesso para você, é um pouco difícil, talvez você consiga fazer aí um pouquinho mais do que esses 19. Pouquinho, talvez 19,5, tá?
porque não tem jeito, essa moto aqui chama você para aceleração, não tem o que fazer, tá? E as retomadas dela, principalmente quando você bate marcha para baixo, é simplesmente maravilhoso, meu amigo, porque ela dá até aqueles pipocos na reduzida, isso por conta desse escapamento Terminoni, que é muito legal, é muito bacana de você ouvir esse ronco todo. Embora o capacete às vezes dá uma fechada no barulho, mas ainda assim dá para você ouvir e é de fato muito legal. Eu vou fazer aqui, ó, tô a 106 por hora, tô em quarta marcha, não vou fazer nada e só vou abrir o acelerador, vamos embora. Olha como ela ganha velocidade muito rapidamente, é de fato um absurdo, tá? E o ronco do escapamento dela fica simplesmente maravilhoso nessa hora. Agora, falando aqui de como ela se comporta no trânsito urbano, que foi aonde eu mais andei, para te falar a verdade, o que eu gostei nessa moto é que como ela tem o caster bem fechado e ela é leve, não tem dificuldade nenhuma em corredor, não tem dificuldade nenhuma em nenhuma situação aqui urbana. E sem contar que ela freia muito, viu? O freio dela é Brembo, ou seja, você vai ter uma frenagem muito eficiente com essa moto aqui, e isso é muito bom. E quando você freia o traseiro e o dianteiro, ela literalmente estanca. E lembre-se que freio dianteiro é o que para a moto. E se você tem um conjunto bom de pneus, você com certeza vai ter aqui muita frenagem, porque aqui nós estamos com o Diablo Rosso 3, o Super Corsa, que é um pneu que na verdade ele atende melhor as motos de 600 cilindradas, né? Embora esse pneu aqui a gente veja em motos até de cilindradas menores, mas aqui ele entrega muito bem a sua performance e permite que você até abuse um pouquinho nas curvas com essa moto, justamente porque ele tem essa característica de te deixar grudado no chão com muita segurança, tá? E é uma moto que faz muita curva, estou impressionado com isso, de fato é uma delícia de guiar. A suspensão dela eu não achei dura, é uma suspensão muito boa, tá? Ela tem um curso bom também, e isso, para o seu conforto, faz com que você tenha, de fato, uma moto excelente para você guiar. Então, na hora que você freia um pouquinho mais forte, ela não é aquela moto que mergulha, tá? E te passa insegurança, muito pelo contrário. Ela tem uma frenagem bem firme, e isso é muito bom. E até quando você pega buracos ou irregularidades da pista, você tem aqui uma moto bastante confortável, inclusive na traseira, né, que normalmente é o ponto que o garupa normalmente sofre. Mas aqui não, você tem uma moto que de fato tem uma suspensão um pouquinho mais rígida, lógico, por conta da sua característica esportiva, mas não é uma suspensão necessariamente dura. Então você pode sim ficar sossegado com relação à buraqueira, porque você vai fazer uma viagem bem confortável, até porque, como eu falei, né, o banco dela também é muito bom e isso ajuda demais. Então essa daqui é a Ducati Monster 937, uma moto que literalmente eu estou encantado com a sua pegada, que é muito legal, uma moto muito gostosa de fato de guiar. Não achei ela gastona e achei ela forte demais, literalmente um monstro para você utilizar, tanto no seu dia a dia quanto em viagens, porque ela atende, né? E se tem um defeito que eu posso citar dela aqui, é um defeito comum a essas motos mais esportivas: esquenta demais a perna. Então, eu estou aqui pilotando, mas o calor que está vindo da minha perna aqui, vindo do motor, de fato é muito, muito forte. E isso não pode ser levado como um problema, porque afinal de contas é um motor grande, então vai esquentar mesmo, mas poderia ter uma dissipação melhor desse calor aqui num outro jeito e não necessariamente na nossa perna. Mas ainda assim, isso não tira o mérito de ser uma moto deliciosa de guiar e de utilizar no dia a dia. Essa daqui é a Ducati Monster 937 cilindradas, uma belezinha que por 86.900 eu colocaria na garagem sem dúvida nenhuma. E essa daqui é a Ducati Monster 937, uma moto que de fato é um monstro para você utilizar tanto na cidade quanto nas rodovias, com muita versatilidade, uma moto leve com uma potência super absurda
que para essa moto aqui faz com que ela ande muito. E se você curtiu essa moto, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui. Se você não é inscrito no Motor Driver, inscreva-se. Clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e também no TikTok, @omotordriver. Um forte abraço para você e até mais!